Queridos, nós, em todo o batismo, e eu creio que nós estamos gerando fé para que isso seja real em todos os nossos cultos, mas nós locamos um outro equipamento. Então, se você for assistir esse culto online, pode ser, é muito provável que você apareça na live de hoje. Então, se você vê o pessoal da nossa mídia passando pelo corredor, faz cara de crente. Eu estou brincando, amém? Glória a Deus, mas eu estou muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio e vai continuar fazendo, amém? Antes de falar daquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou ser bem breve. Nós estamos numa liturgia um tanto quanto diferente hoje, mas eu não posso deixar de falar da palavra. Foi ela que nos resgatou, foi ela que nos salvou, nos sarou. A Bíblia diz: enviou-nos a sua palavra e nos sarou, nos livrou do que era mortal. Nós caminhávamos para o inferno e essa palavra, o amor dele nos envolveu, nos recepcionou, nos acolheu, amém? Mas antes de falar daquilo que Deus colocou no meu coração, nós temos como costume, é uma prática do Ministério Verbo da Vida, as pessoas que desejam se membrar a essa igreja ou a qualquer Verbo da Vida, elas precisam passar pelo discipulado. E o discipulado tem como objetivo ensinar ou falar a esse novo membro, ou possível novo membro, a visão do ministério, a visão da igreja local, e fazer com que ele entenda, conheça a diretoria, conheça a liderança, e aí então ele decidindo por fazer parte dessa família, ele vai fazer parte ainda mais seguro e convicto de onde Deus está inserindo ele. Amém? E nós temos 19 pessoas, temos uma turma maior, mas que concluíram, presencialmente todos os domingos, 4 domingos. E eu quero chamar essas pessoas aqui, nós vamos celebrar a vida dessas pessoas, desses novos membros da nossa igreja. Amém? Eu sempre falo a vocês, a Bíblia nos compara em muitos versículos como ovelhas. Jesus sendo o nosso pastor, ou até mesmo na igreja local, a ideia de que somos ovelhas e temos um pastor. E uma das características da ovelha, quando chega uma ovelha nova dentro do aprisco, é que as outras ovelhas que ali já estão, se esfreguem na ovelha nova, porque aí ela vai ter o cheiro do aprisco, vai ter o cheiro das outras ovelhas. É um sentido figurado. Se eu, como pastor dessa igreja, pegar você se esfregando em algum membro, a gente vai ter uma conversa. Eu tenho os pastores auxiliares aqui, eles são fortes também. Mas o objetivo dessa minha fala é dizer a vocês que estão aqui, vamos ser o mais receptíveis possível, vamos ser o mais acolhedores possível, vamos envolver, amar e abraçar essas pessoas que estão vindo fazer parte da família Verbo da Vida Arujá. Amém? Eu não sei se te falaram, mas uma vez que você se torna membro dessa igreja, você fica mais bonito. Amém? Então, se você está nos visitando hoje e você é feio, existe solução para você. Amém? Basta ser membro dessa igreja e você vai ver o que a palavra vai fazer em você. Você vai ser lindo. Amém? E eu quero chamar, enquanto eu chamar, você sai do seu lugar. Eu não sei se todos estão aqui, mas você vai vir aqui à frente e a igreja vai celebrar a sua vida. Eu quero começar chamando Andressa Muniz de Mota Marcondes, Ângela Conceição Ribeiro Santos, Bruno Magalhães Silva, Eduardo Agostinho Muniz Marcondes, Elias Andrade Brito, Henrique dos Santos do Nascimento, Jefferson Perini de Souza, Joyce Aparecida Marques da Silva, José Cardoso dos Santos Irmão, vai vindo para cá agora, Kaique Gustavo da Paixão, Letícia Vilela Andrade, Maria Aparecido Ribeiro, Maurício Andrade, Natália Nascimento, Paula Teixeira Magalhães, Paulo César da Costa Pereira,
Thalita Tuane Ramos de Melo, Tiago Andrade dos Santos, Vitória Andrade. Vem pra cá, Vitória. Fica do lado do marido aqui, ó. Vai lá, isso. Amém. Já pensou que alegria? Gente, a gente começou essa igreja, era eu pregando, Camila cantando. Quando ela pregava, eu cantava. E olha aqui, olha o tanto de gente vindo numa turma do discipulado. Amém. Amém. Aleluia. O nosso discipulado acontece mês sim, mês não. E eu quero dizer a vocês, glória a Deus pela vida de vocês, pela decisão de vocês de fazerem parte dessa família. É uma igreja que com certeza vai te impulsionar a crescer. E eu quero que quando você olhar para a minha vida como pastor dessa igreja, para minha esposa ou para toda a liderança do nosso ministério, essa igreja local, olhe e veja em nós pessoas que estão comprometidas a fazer vocês viverem aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Nós estamos comprometidos em impulsionar vocês a viver aquilo que está no coração do Pai. Amém? Conte conosco, porque essa vai ser uma verdade na vida de vocês. Eu quero que a gente vai fazer uma foto, você segurando o seu certificado, mas antes eu quero que você estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te damos graças pela vida de cada um desses irmãos. Eu não sei qual é o contexto de antes desse tempo, até eles estarem aqui, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem algo para que eles vivam, cresçam, nesse tempo, nessa fase, nessa igreja local. Obrigado, obrigado, obrigado por corações alinhados, corações conectados, famílias fortalecidas, vidas no centro da Tua vontade, vivendo tudo aquilo que o Senhor determinou. Obrigado porque através deles, familiares e amigos serão impactados pela transformação de vida que eles terão. Obrigado por essa nova fase, esse novo tempo. Obrigado por uma graça para acompanhá-los, para isso que eles irão fazer, essa nova empreitada. Em nome de Jesus, eu oro por mim, para que eu tenha sabedoria como pastor deles, de enxergar o que está no teu coração, para fazê-los viver o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Uma salva de palmas mais uma vez. Vamos tirar uma foto, peraí. Vem cá. Quem vai tirar a foto? Mateus? Vem cá. Você vai segurar o certificado e a gente vai olhar para ele lá do lado da câmera, tá bom? Vamos juntar um pouquinho mais? Junta um pouquinho mais, isso. Olha o silêncio, vocês estão comportadinhos, né? Foi? Foi? Glória a Deus, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Pode voltar para o lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Você vai ter oportunidade, se você conhece algum desses irmãos, ou se você viu aqui, se comprometa em saindo daqui. Já vou dar logo um spoiler, hoje a gente vai ter hambúrguer no café, vai ser lanche australiano, você já vai pagar o lanche para algum deles, amém? Mas fique tranquilo, eu sei que é muita gente querendo pagar lanche, vai ter o pessoal do batismo ainda. Você vai poder honrar a vida deles também, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra, por favor, ou melhor, me acompanhe aqui. Uma palavra nasceu no meu coração, ou brotou no meu coração, acerca daquilo que nós falaríamos aqui hoje. Quando eu paro para pensar, a Bíblia deixa tão claro, tantas coisas maravilhosas que Jesus nos ensinou. A Bíblia é recheada de conselhos, de ensinamentos poderosos, capazes de nos tirar de um lugar de inércia, de um lugar de escassez, de miséria, nos transportando e nos fazendo viver aquilo que Ele tem como vontade para as nossas vidas. E Jesus veio fazer isso aqui. Só que eu estava meditando, querido, de tantas mensagens, de tantos ensinamentos que Jesus teve e trouxe enquanto esteve nessa terra. Ele começou com uma ministração. A primeira ministração de Jesus foi:
arrependei-vos. Você pode repetir assim comigo? Arrependei-vos. Foi essa a mensagem de Jesus. Mas eu quero voltar um pouquinho. Em Mateus 3, você não precisa abrir. Mateus 3, os versículos 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É uma figura que eu tenho curiosidade de conhecer. Eu quero chegar no céu, eu quero conhecer João Batista. Que homem ousado, que homem diferente, que homem convicto, que homem ungido. Como que alguém se propõe a ir para o deserto, pregar arrependimento, e as pessoas vão até lá, para ouvir ele dizer: se arrependa e eu vou te batizar. A Bíblia diz que ele era conhecido, porque de fato as multidões e as pessoas iam até ele. Então o discurso de João Batista é muito semelhante à primeira ministração de Jesus Cristo. Porque João Batista foi ao deserto batizar nas águas, e o discurso dele era esse: arrependei-vos. Só que diferente do que Jesus ministrou, embora o início seja o mesmo, ele anuncia um reino que viria. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João está ali no deserto, batizando as pessoas e dizendo àquelas que estavam ouvindo. E o batismo era justamente o fruto daquelas que ouviram a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu não sei, querido, se você conhece ou já leu o texto. Eu fico encantado mesmo com João Batista, porque ele sabia exatamente o lugar dele. Ele sabia exatamente o que Deus o chamou para viver e fazer. Ele fez até aquele momento e sem vaidade nenhuma, sem orgulho nenhum, com o coração totalmente puro, entregue diante do Senhor. Ele dedicou a vida dele a anunciar um reino que viria. E então quando Jesus vem, você pode ler isso em João, no capítulo 1, lá para o verso de número 29 e 30. Quando Jesus vem, e eu imagino, que encontro poderoso. Porque Jesus está ali fazendo o trabalho dele, pregando esse evangelho, fazendo o que ele foi chamado por Deus para fazer. Mas de repente, no meio disso que ele faz, ele olha e está vindo lá Jesus Cristo. Então João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já não era mais, queridos, preste atenção, porque a vida, ele passou uma vida dedicada ao Senhor, pregando arrependimento e anunciando um reino, pregando arrependimento e anunciando um reino, que estaria por vir. Então eu prego arrependimento e anuncio um reino que está por vir, mas de repente vem na direção dele, aquele que vai instaurar o reino, aquele que vai firmar o reino. Então ele faz essa declaração. Deixa eu ler para você. Ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que me fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E o texto continua dizendo: eis aí, eu não sou digno de desamarrar as sandálias, eu não sou digno de tirar as sandálias dos pés. E Jesus já vem dando uma aula do que é submissão, dizendo: ei, você não só vai tirar as sandálias, como você vai me batizar. Amém. E então Jesus, se você conhece o texto, Jesus é batizado, ele é levado ao deserto, fica ali 40 dias, é ali que ele é tentado pelo diabo, e quando ele sai de lá, a Bíblia conta que João estava preso, esse João Batista,
que fez tudo o que fez até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele é preso. E então Jesus começa a anunciar a mensagem dele. E a mensagem dele é semelhante à que João anunciava, só que agora com uma outra profundidade. E ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pastor, mas ele ainda está falando de um reino que está próximo. Mas se você for ver, é ele falando do reino que ele vem instaurar. Israel esperava que viesse um rei que se assentaria no trono de Davi. E não foi esse o reino que Jesus veio anunciar. E essa foi a confusão que existiu para o povo na época. Como ele diz ser um rei que veio instaurar um reino, e não está sendo como o reino que nós tínhamos aqui, naturalmente. Você está comigo? Eu sei que eu estou falando algo que você talvez saiba. A grande questão é que nós estamos falando de um homem que dedicou sua vida a anunciar um reino que viria. Nós estamos falando de Jesus que veio dizer que o reino estaria próximo e ele seria instaurado por meio dele. Esse reino já veio, ele já aconteceu, a morte na cruz já aconteceu, foi um fato consumado, e ele, por conta da morte e ressurreição dele, garantiu a mim e a você, o reino em que eu e você estamos inseridos hoje. Amém? De verdade, querido, nenhum de nós, quando entregou a sua vida a Jesus, teve a sua altura transformada, a cor do seu olho, você não emagreceu, não ficou mais alto, não, você permaneceu a mesma pessoa. O que mudou então? É justamente essa natureza que você tinha. Eu gostei de uma frase que eu vi esses dias, que dizia assim: se eu me tornei pecador por intermédio de um homem que errou lá atrás, por que eu não posso me tornar justiça por intermédio de um homem que acertou lá atrás? Eu não aceitei ser pecador, mas eu aceito ser justo. E foi exatamente isso que Jesus veio anunciar. Eu gosto da versão, a Bíblia amplificada, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar, clamando: arrependa, mude sua mente para melhor, corrija de coração os teus caminhos, aborrecendo os seus pecados passados, porque o reino de Deus chegou. Essa foi a mensagem de Jesus. Um Jesus que até então era comum. E Jesus não foi destacado, querida. O que deixa claro para nós que Jesus era alguém muito semelhante às pessoas da época, foi quando os soldados foram prender ele, e precisavam de uma identificação. Então falavam para Judas: aquele que eu der o beijo no rosto é Jesus. Se ele fosse tão diferente dos outros, eles saberiam quem era. Você está comigo? A grande questão é que esse homem, que era comum entre os outros homens, era o próprio Deus andando entre nós, anunciando em cada uma das suas mensagens o reino que aconteceria após a morte e ressurreição dele. O reino que eu e você tivemos acesso, porque cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Não existe uma carteirinha de cristão. Você não ganhou uma carteirinha de filho de Deus, porque não é necessário. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que hoje habita em você, Ele testifica que você é filho de Deus. Não é alguém que te diz: agora você é filho. É você, porque creu com o seu coração e confessou com a sua boca: eu sei que a minha vida é dele, eu sei que eu tenho um dono, eu sei que eu fui comprado por um alto preço, e eu me deixei ser vencido, eu me deixei ser amado, eu me deixei ser acolhido por ele. Amém? É interessante, Jesus, por diversas vezes, eu vou ler para você: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Queridos,
Com tantas mensagens maravilhosas, Jesus poderia ter começado ressuscitando Lázaro. E eu costumo dizer, quando eu faço os casamentos, ter começado com o primeiro milagre, ressuscitando Lázaro, daria mais like, teria mais seguidores do que multiplicando ou transformando água em vinho. A grande questão é que Jesus não é esse homem performático que quer impressionar eu e você de maneira natural. Toda mudança que a palavra traz a nós como homens e mulheres acontece de dentro para fora. Se eu e você não mudamos de dentro para fora, essa mudança não é real. E esse era o conflito. Por que Jesus chega anunciando arrependimento? Porque justamente se arrependendo da vida que eu vivia, para agora viver essa nova vida em Cristo Jesus, é o que me possibilita. Se eu não decido por me arrepender, eu não estou apto a viver o que Ele tem para mim. Querido, de verdade, a Bíblia diz que Ele diz, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Você está comigo? A grande questão é que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas você não vai viver Ele, se você não se submeter às instruções que Ele tem. A grande questão é que eu e você não vamos ser pegos pela orelha, e Deus vai fazer, eu falei para você fazer. Sabe essa coisa que pai e mãe faz? Eu lembro quando a gente observava algumas coisas, tinha muita coisa que a gente via no pai e na mãe, dizia, nós não vamos repetir com nossos filhos. E quando você está lá, silabando a palavra, eu falei para você que não era. Aleluia. A grande questão é que o Evangelho é essa mudança de mentalidade. Romanos 12, versos de 1 e 2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, ao sistema desse mundo. Antes, renovem a sua mente. Abre comigo, deixa eu ser fiel ao texto. Por favor, Romanos, capítulo 12. 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade em Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas eu só vou acessar essa vontade perfeita de Deus na minha vida, se eu renovar a minha mente pela palavra. Eu gosto bastante de um exemplo. Se eu pegar um copo e encher ele de terra, pedra, areia, e eu pegar talvez, dá um copo para mim de exemplo, por favor, aqui. Digamos que esse copo está cheio de sujeira, ok? E essa é a minha e a sua vida. São as decepções que você passou ao longo da vida, são as tristezas, são as alegrias, são as frustrações. Esse é você. E então você veio à igreja, ou em algum lugar, aceitou Jesus. E a Bíblia diz que você então é uma nova criatura. Mas para que eu viva aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso ser transformado pela palavra de Deus. Então se eu tenho esse copo cheio de sujeira, e eu começo a jogar água nele, pode ser que a princípio vire uma lama e eu não entenda muita coisa. Mas quanto mais água eu jogar nesse copo, mais aquilo que está dentro vai sair. Você está comigo? E é exatamente isso que a palavra está dizendo. Quanto mais você renova a sua mente pela palavra, menos daquilo que te traumatizava, menos daquilo que você tinha como um impedimento para o meu agir na sua vida, vai me atrapalhar. E é isso que Jesus veio anunciar. O arrependei-vos é exatamente isso.
É você pegar todo o seu conceito, tudo aquilo que você entende como sendo a sua razão, a sua vida, o meu eu, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sou. E dizer: Senhor, eu entendi, eu me arrependo de viver dessa maneira que eu tenho vivido, porque eu entendi que o Senhor é melhor do que eu. Eu entendi que o Senhor é mais inteligente do que eu. Eu entendi que o Senhor sabe mais do que eu. Então eu me arrependo dessa vida que eu vivo, para viver essa nova vida que o Senhor tem para mim. E a Bíblia diz que a partir do momento que eu decido viver assim, todas as coisas são deixadas para trás. E eu sou uma nova criatura diante dele agora. Aos que já fizeram de Jesus o Senhor da sua vida, o que faz um homem ter a convicção de mudar a sua vida e ser taxado como um homem estranho até, por anunciar um reino que viria, que não conseguiu fazer com que eu e você vivêssemos com intensidade um reino que se manifestou em nós? Aleluia! Não existe vida melhor do que essa. Não existe vida melhor do que essa. Eu gosto de algo e eu vou dizer aqui. Nós não estávamos condenados ao inferno, todos nós. Esse é o destino de todo ser humano. Querido, não existe meio termo. Você sempre vai ter um pai. Até que você decida por entregar a sua vida a Deus, o seu pai é o diabo. Só existem dois pais. E até que você entenda, a Bíblia diz que aquele que mente tem por pai o diabo, que é o pai da mentira. A Bíblia diz que até que você entregue a sua vida a Jesus, você está em um império de trevas. No império você não tem voz. No império você vive a tirania daquele império. No império você vive exatamente o que disseram para você viver. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você é tirado desse império e transportado para um reino do Filho do seu amor. E agora nesse reino nós temos aquele que implementou o reino, dizendo em Mateus: ei, busque em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas, elas vão ser acrescentadas a você. Ele diz: ei, não anda ansioso por coisa alguma, procura conhecer o meu reino, e vocês vão desfrutar de paz. Querido, eu e você não estávamos condenados ao inferno, porque nós pecamos. O pecado faz parte de todo aquele que não confessou a Jesus. O que nos leva ao inferno é justamente negar aquele que poderia nos perdoar e nos tirar desse caminho. O que Jesus nos oferece é uma carta de quitação da dívida que eu e você não poderíamos pagar. Então o que Jesus faz comigo e com você, fez há tempos atrás e talvez está fazendo com você aqui hoje, é dizer a você: ei, eu sei que você está pagando uma dívida que você não vai poder pagar. Você está tentando viver uma vida que você não tem condições de viver. Mas eu estou aqui para dizer a você: aceita o meu perdão, aceita a minha intervenção. Eu tenho autoridade para paralisar aquilo que está acontecendo, ou mudar a rota do caminho que você está trilhando. E é exatamente isso que nós vamos celebrar aqui hoje. Pessoas que decidiram fazer de Jesus o Senhor e Salvador de suas vidas, e vão gritar a todos aqui, vão gritar ao mundo, as pessoas que estão assistindo, isso vai ser registrado, elas estão gritando ao mundo: eu me arrependi, eu fiz de Jesus o Senhor e Salvador da minha vida.
Eu entendi que não existe vida melhor. Eu entendi que na minha força eu sou limitado, eu vou falhar, eu vou fracassar, mas eu me submeto a viver a vida que Ele tem para mim, porque Ele me garantiu que eu seria bem-sucedido. Queridos, o Evangelho não é ausência de problema. Eu me lembro um homem, uma vez que foi evangelizar, e a pessoa que estava ali debatendo dele, dizendo assim: eu não sei por que vocês estão falando de Jesus. Se eu for para Jesus, eu vou parar de ter problema? E ele diz: não. Eu falei: então, eu continuo tendo problema sem ter Jesus. Ele diz: essa é a questão. Experimenta passar por um problema tendo Jesus com você. Experimenta passar não tendo. A própria palavra diz isso: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. E toda a responsabilidade que eu e você temos hoje, uma vez que fizemos essa oração, uma vez que passamos por esse momento, uma vez que professamos a nossa fé e declaramos o nosso amor a Jesus Cristo ao mundo, é renovar a nossa mente, é se arrepender dia após dia e ir conhecendo desse reino, que não é comida, que não é bebida. O reino de Deus não é essa coisa doida que talvez nós estamos vivendo todos os dias, no trabalho, vai, corre, bate meta, faz pagamento, compra, vai. Não, o reino de Deus não é isso. A Bíblia diz que tudo isso passa. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E talvez você não tenha o entendimento, porque eu por muito tempo pensei que a justiça de Deus no reino dele era vingar, quando alguém mexia com o filho dele. Você já teve esse entendimento? Então eu sou um filho preferido de Deus, e quando alguém mexe com o escolhido do Senhor, Deus vem com a sua espada e irá. Esse não é Deus, esse é você carnal querendo vingança. Eu já vi muitas pessoas se apoiando nisso. Ai, quem mexe no ungido do Senhor, doido para acontecer alguma coisa ruim com aquela pessoa. Vai se converter. A Bíblia diz para você orar pelos inimigos. Olha só, é o reino que ele veio anunciar. Amém. Mas a minha e a sua dedicação agora é em conhecer esse reino. É em conhecer esse reino. É em conhecer esse reino. Pastor, então se a justiça dele não é essa coisa vingadora, o que é? É eu entender que nele eu fui feito justiça. É eu entender que agora eu não sou mais pecador, que agora eu não sou mais o vermezinho, que agora eu não preciso chegar diante de Deus me rastejando e dizendo: por favor, Senhor, eu imploro. Não. Eu sou justiça de Deus, eu sou filho de Deus, e eu chego diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Eu chego diante de Deus como filho amado que sou, e posso de maneira ousada me achegar ao trono da graça. Agora, como que eu sei disso? Porque eu vou conhecendo o reino e entendendo que agora eu sou justiça. Eu desfruto desse ambiente de justiça. Ninguém que está aqui conseguiu salvar-se a si mesmo. Ninguém pode bater no peito e dizer: pastor, eu respeito todos vocês, mas eu sou diferente. Eu fiz algumas coisas que eu consegui a minha salvação. Não existe. A Bíblia diz que homem nenhum poderia salvar-se. Então ele vinha Jesus. Ele tem o direito à salvação. Ele tem o direito. E Ele dá a mim e a você. Então a Bíblia diz que ninguém pode salvar-se, ninguém pode, por conta própria, se salvar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Pastor, todos são filhos? Não. Eu não sei quantos de vocês estão aqui pela primeira vez. Ou talvez você já tenha ido em outras vezes em uma igreja. Nem todos nós somos filhos. A Bíblia deixa clara que filho é aquele que reconhece a paternidade de Deus em Cristo Jesus. Até que você faça isso,
Fomos todos criados por Deus, mas por conta do pecado fomos separados dele. Amém? Amém? Eu sei que você está aqui para celebrar a vida daqueles que decidiram por Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças. Obrigado pelo privilégio da tua palavra. Obrigado pelo acesso ao teu reino. Obrigado porque no Senhor nós tivemos a nossa vida transformada. Obrigado porque o seu reino foi manifesto a nós. E nós hoje habitamos, moramos, esse é o nosso lugar. O teu reino. O teu reino. Podemos desfrutar de paz, de alegria, porque esse é o lugar em que estamos inseridos. O Senhor nos assentou contigo. Estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Te damos graças, Pai. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você pode exaltar a palavra de Deus, exaltar o lugar que essa palavra te colocou, que Jesus Cristo te transportou. Queridos, se nós estivéssemos conscientes desse reino no nosso dia a dia, talvez nós seríamos menos desesperados, menos ansiosos, menos preocupados. A consciência do reino nos faria entender a eternidade. Mas eu quero que você agora exalte ao Senhor e esse lugar que Ele te colocou. Você pode fazer isso? Obrigado, Senhor. Somos teus e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o lugar em que nós estamos inseridos. Eu quero que você fique com seus olhos fechados, continue adorando ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, ou talvez não. Mas eu preciso estender um convite feito pelo próprio Senhor a você hoje. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, como eu disse, é necessário. Somente dessa forma você é recriado em Cristo Jesus. Somente dessa forma você é transportado do império das trevas para o reino dele. Se você entrou aqui e você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero que você levante a sua mão. Nós vamos orar por você. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. É simples assim. E esse é o maior milagre que você vai vivenciar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a sua mão direita. Eu quero te dar um abraço. E eu quero dizer a você, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai acessar o reino e viver tudo aquilo que o reino tem proposto a você, como filho amado. Existe alguém? Existe alguém que talvez já fez essa oração, mas por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar essa noite? Se você está aqui, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vocês podem todos ficar de pé. Eu quero que por mais alguns minutinhos nós vamos gerar essa atmosfera de adoração. Vamos fazer isso. Nós já vamos ter o batismo, mas eu quero que você agora continue nesse lugar. Levanta as suas mãos. Aleluia, aleluia.